Mais um Pod Mara, falando de tudo e com todos. Olha, cada episódio e a turma tá gostando, o pessoal tá interagindo, o pessoal tá sugerindo assuntos, porque aqui já diz, falando de tudo, quer falar de quê? Quer falar de finanças, quer falar de saúde, quer falar de leitura facial. Aliás, eu vou ter uma pergunta para fazer para o nosso convidado de hoje. Bem, então vamos direto? Vamos. O nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre procedimentos estéticos. Pode dar o close nele, Teteu? Isso mesmo. E ele vai falar sobre o que mais está sendo feito na atualidade, que é a harmonização facial. Isso mesmo. Com propriedade para falar sobre o assunto, o meu amigo e o meu doutor também, Silvio, com esse nome lindo, sem falar que ele também é bonitão. Será que ele é bonitão assim porque ele faz muitos procedimentos? Ou já tem uma genética favorável? Ou a genética favorável também precisa de procedimento estético? Tudo isso a gente vai falar, tá? Silvio de Freitas, especialista em harmonização facial, que também é professor nesta área, formando assim, vários profissionais há 12 anos, é isso? Isso mesmo. Saúde, sobre cursos, palestrantes em congressos nacionais e internacionais. Muito bem, senhor Silvio, obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma honra, um prazer estar aqui com você. Vocês viram como se vê em outras situações, né? Então é muito bom estar aqui agora, junto com você, para a gente conversar mais dessa que é a minha paixão, que é a harmonização facial. Então, assim, teve uma época quando eu comecei a usar os procedimentos faciais, o pessoal falou, você está exagerando. Já quando eu encontrei o doutor, ele já foi, não, vamos com calma, vamos com prudência. Aí, gostei, porque tem gente que exagera, né? É o que a gente estava falando antes, né? A questão da harmonização facial, tem muita gente que fala, não quero fazer porque vai ficar exagerado, não quero fazer porque muda demais o rosto, e é tudo uma questão do quanto fazer. O problema não é o produto ou a técnica, o problema é o exagero da técnica. A dosagem. A dosagem. Então, assim, não é o problema o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é a solução, que é o material que a gente usa para fazer os preenchimentos de face. O problema é o exagero no ácido hialurônico. E aí sim a gente tem, infelizmente, pessoas que acabam exagerando na técnica e tendo um resultado não natural. E é isso que a gente pega muito. Eu falo disso há 12 anos e ultimamente ficou famoso e conhecido um termo que agora estão chamando de naturalização facial. Como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma tendência atual. Eu já falo disso há mais de 10 anos, que é fazer a harmonização facial com naturalidade. Esse é o segredo. Porque tem gente que fala que é a desarmonização. Demonialização. Isso. Ou fizeram um monte de coisa de preenchimento de face e depois ficou exagerado, aí tem que tirar tudo, aí tem que desfazer. Quantos famosos a gente não viu já que foram remover o ácido hialurônico e o material que fez o preenchimento porque ficou exagerado, né? Então, a gente prega, a gente ensina, a gente faz uma harmonização com a maior naturalidade possível. Este é o segredo. Fazendo do jeito que nós estamos fazendo. Sim. Aos poucos, devagar, com cuidado, respeitando o tempo biológico do organismo de cada um, tá? Para que a gente tenha um resultado mais natural possível. Com relação ao preenchimento de face com ácido hialurônico, eu costumo dizer para o meu paciente o seguinte: se eu fizer um preenchimento em você e você sair na rua e as pessoas falarem, nossa, que bonito que ficou o seu preenchimento, para mim já não prestou. Porque eu quero que as pessoas te vejam mais bonitas sem saber o que você fez. Essa é a ideia. Isso, para mim, é a verdadeira harmonização facial, né? O nome já está dizendo harmonia. Né? Não exagero. Tem quanto tempo que o dentista, que você é dentista, sim, pode ter autorização para fazer procedimentos estéticos? Legal. Hoje, várias categorias profissionais podem fazer procedimentos estéticos na face, inclusive procedimentos injetáveis.
como a toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox, ou ácido hialurônico, ou bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação. Então, hoje são algumas categorias profissionais que podem fazer estes procedimentos. Na odontologia e na medicina, basta que esses profissionais sejam formados, médicos e dentistas. Então, médicos e dentistas podem fazer Mas a médicos harmonização. de qual área? Qualquer especialidade. Pode fazer o procedimento? E dentistas também de qualquer Mas qualquer especialidade. um ginecologista pode? Pode, desde que ele tenha treinamento e conhecimento para isso, Se obviamente. especializar. Isso, desde que ele tenha formação para isso. Mas ele não precisa necessariamente ter um título a mais depois da graduação de medicina ou de odontologia para fazer procedimentos estéticos da face. O cardiologista pode? Pode, claro que pode. Desde que ele tenha conhecimento e treinamento para fazer, ele também pode. Não tem problema. Legalmente, ele pode. O que acontece, na maioria das vezes, é que ele não sabe fazer. Ele não se especializou naquela técnica, mas ele pode. Outras categorias que hoje também pode são biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas. São categorias profissionais da área da saúde que também podem fazer procedimentos injetáveis na face. Só que para essas categorias é necessário que eles tenham uma especialização em estética. Um curso formal de especialização, uma pós-graduação em estética, para eles poderem fazer esses procedimentos. Ô Silvio, assim, a partir de que idade se indica um botox, um tratamento assim? Essa é uma pergunta muito feita, né, pra gente. Essa é uma pergunta muito comum. Bom, na verdade, os procedimentos de harmonização, de estética de face, a gente liga muito ao processo de envelhecimento da face, que a gente pode falar mais dele daqui a pouco. Mas, então, não tem muito sentido e, às vezes, por uma razão muito específica e muito pontual até pode existir, mas não tem muito sentido eu fazer num adolescente e num adulto jovem. A não ser que queira mudar alguma característica. Por exemplo, tem um narizinho, isso, exatamente, tem uns lábios muito fino, a orelha, aí... Isso, então são mas questões... não para rejuvenescer. São questões mas pontuais. Mas para mudar uma característica. Isso, então nessas questões até pode ser feito em adultos jovens ou até adolescentes ali na sua faixa dos 18 anos, 17 anos, dali para frente. Mas a grande maioria dos nossos pacientes estão ali depois dos 30 anos de idade, que é onde a gente começa a ter na face os sinais do processo de envelhecimento, né? Todos nós estamos envelhecendo dia a dia, né? O tempo todo. E quando a gente está ali na adolescência, nos 20 e poucos anos, a nossa produção de uma proteína chamada colágeno, né? Que é aquela que todos nós queremos, está em alta. Então a gente tem muito colágeno, a gente está no pico. Depois ali dos seus 25, mais ou menos, essa produção começa a decrescer. Então a gente começa a mais degradar do que produzir colágeno. Só que os sinais clínicos disso na face, que se traduzem em flacidez, não começa ali com os 25, vou começar ali com os 30, 32, 33 anos. E vai depender da genética também. E, coincidentemente, é o tempo em que a gente precisa começar a fazer ali a toxina botulínica, né, que as pessoas conhecem como Botox, para as ruguinhas de expressão e tal. Então, na maioria das vezes, ali a partir dos 30, 30 e poucos anos, é que a gente começa a fazer os procedimentos preventivos, o que é muito importante, e de correção de alguns problemas estéticos da face. Vamos falar o Botox. O Botox tem quanto tempo que conquistou o coração de todo mundo? Ixi, muito tempo, né? 15 anos? Tem mais. Tem mais? Tem mais. As primeiras pesquisas em humanos de toxina botulínica, que é o nome do medicamento propriamente dita, vem da década de 70, tá? Depois, nos Estados Unidos, ele começou a ser usado, e a primeira utilização, isso é muito curioso, foi por um oftalmologista, para corrigir estrabismo, para corrigir desvio de posição de olho. E as pessoas pensam que a toxina botulínica é só para rugas, né? E não é. Não, na área da saúde, na medicina como um todo. Bruxismo. Sim, mas tem uma infinidade de utilizações. Transpiração excessiva nas axilas, na suor da mão. Isso.
Ele é um medicamento tão fantástico que a cada tempo se descobre uma nova indicação para esse produto. Bom, é claro que as indicações aí se explodiram, né, para estética de face, ali pelos anos 2000, 90, 2000 por aí, é que a utilização desse medicamento com finalidade estética explodiu no mundo todo, primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil, né? O Brasil é hoje um dos países que mais procura e realiza procedimentos estéticos. O Botox, assim, 2 vezes no ano, no máximo? Outra pergunta muito importante que é legal a gente deixar claro para todo mundo. Cada pessoa dura um tempo diferente. Claro que depende da marca da toxina botulínica que a gente usa, isso é muito importante. Verdade. Depende. A Botox e Botox. Isso. E o seu é ótimo. Isso. Depende da preparação que se faz desse medicamento, que ele precisa de uma preparação prévia. Depende da técnica do profissional que está usando. Depende da dose que esse profissional está colocando também. Então vamos imaginar que tudo isso tenha sido feito da melhor maneira possível. Tá? Com excelência. Em você vai durar 4 meses, em outra pessoa vai durar 5, na outra vai durar 3,5. Então a gente não tem muito como precisar qual é o tempo de duração do efeito da toxina botulínica. Hoje, em torno de 4 a 5 meses, normalmente. Então tem pacientes, respondendo a tua pergunta, que fazem 2 vezes por ano e tem pacientes que fazem 3 vezes por ano. A cada 4 meses, mais ou menos, estão refazendo a aplicação de toxina botulínica para não deixar aquelas ruguinhas voltarem a aparecer e não deixar que essa ruga, que é dinâmica, vire uma ruga estática e vinque a pele, marca a pele, faça um sulco na pele. Porque aí é mais difícil de corrigir esse problema depois. Vamos ver algumas fotos aqui do Silvio? Vamos falar sobre blefo, vamos falar sobre bichecto? Bichecto também. Podemos falar de lipo de papada. Aí você está palestrando? Isso foi numa palestra agora, nesse ano, agora 2 meses atrás, no Rio de Janeiro, que a gente estava falando do nosso protocolo de preenchimento facial global. Então, eu trabalho com isso há 12, 13 anos e a gente desenvolveu um protocolo de preenchimento facial global desde a região de têmpora até a região de mandíbula, que a gente ensina para os profissionais da saúde. Né? Então, a gente estava palestrando nesse congresso a respeito disso. Papo, a gente vai deixar aqui as redes sociais para vocês interagirem com o Dr. Silvio. E você tem um curso também? Nós temos um instituto, que é o Instituto Ciali, no Campo Belo, e é uma clínica onde eu faço atendimento aos meus pacientes, e é também uma escola, que a gente desenvolve cursos de pós-graduação para profissionais da saúde. Todos esses que eu falei para você. Nós temos alunos médicos, dentistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, né? Desenvolvendo esses cursos de pós-graduação. Vamos ver mais fotos aí palestrando. Desse congresso do Rio de Janeiro. No congresso. E aí, a beleza? O senhor também faz procedimento? O senhor? Você, né? Por favor, né? Então tá bom, eu também faço. Lógico que eu faço. Como que eu não iria fazer em mim, né? Se eu quero, e se eu acho importante que as pessoas façam para se sentirem bem, que é isso que a gente faz, eu quero que você se sinta bem com o meu tratamento. Eu quero que você fique feliz. Eu quero que você tenha a sua autoestima em alta, né? E isso dá um bem-estar psicológico, né? A saúde é entendida não só como bem-estar físico, mas como bem-estar psicológico também. E empoderar as pessoas, trazer mais autoestima, fazer com que elas se sintam melhores na sua convivência, olhando no espelho, tirando foto, fazendo um podcast, tudo isso é o que me apaixona. Então, claro... A autoestima da pessoa aumenta e automaticamente a saúde como um todo. Tudo melhora, né? Então eu faço procedimentos em mim, sim, claro. Faço toxina botulínica com frequência, já fiz bioestimuladores de colágeno, um pouco de preenchimento com ácido hialurônico. Preciso fazer, né? Também, claro. E os fios de sustentação que também estão em alta? O que você acha? Você é contra? Não, de jeito nenhum. Veja, eu vou aproveitar a sua pergunta para deixar claro uma questão que é muito comum e muito recorrente.
As pessoas acham que harmonização facial é sinônimo de preenchimento. Então elas falam assim para mim, os meus pacientes: não, doutor, eu não quero fazer harmonização facial porque eu não quero ficar com o rosto desse tamanho. Porque de uma forma ou de outra a mídia, né, as redes sociais, tal, colocaram na cabeça das pessoas que a harmonização facial é sinônimo de preenchimento de face com ácido hialurônico. Só que a harmonização facial é um universo, gente. É um universo gigantesco. A gente tem dezenas de técnicas, de produtos, de procedimentos, e todos eles fazem parte nesse conjunto do que hoje a gente chama de harmonização facial. Quando eu comecei lá atrás, em 2010, esse nome nem existia, né? A gente falava de estética facial, a gente falava de estética orofacial, porque eu sou dentista, então a gente cuida da estética de dentes, de gengiva e a estética da face, para complementar esse quadro. Uhum. E aí, aos poucos, aqui no Brasil, e isso é uma coisa do Brasil, não tem no mundo este conceito igual tem aqui, e é por isso que nós, brasileiros, damos lição ao mundo inteiro e ensinamos profissionais de saúde do mundo inteiro a fazer esses procedimentos. A gente foi construindo esse conceito que hoje a gente chama de harmonização facial. Então, assim, fazer um botox é harmonização, fazer um preenchimento é harmonização, fazer fio, bichectomia, lipoaspiração, bioestimulador de colágeno, olha quanta coisa. Uhum. Tudo isso faz parte desse universo que hoje a gente chama de harmonização facial. Bléfaro, todos esses procedimentos. Mas tem um produto, que inclusive o senhor sabe, que eu me arrependi de fazer. Não vou nem falar o nome do colega aqui, entendeu? Que eu não gosto nem de lembrar muito da fisionomia dele, que eu já fico... Que eu me arrependi. Muita coisa que eu fiz, assim, eu não me arrependi. Mas... Como é o nome do produto que eu coloquei no nariz? O polimetilmetacrilato, ou PMMA. PMMA. É isso. Que não pode ser retirado. É. O que acontece? Uma outra regra, né, que a gente entende como sendo básica da harmonização hoje é fazer opção por produtos e técnicas que sejam temporárias. Então, tudo que eu faço na face do meu paciente, quase tudo, 95%... Mas será que não vai ter um jeito de tirar? Tem, vamos lá, vou chegar aí. Tá. Mas são temporários, ou seja, a toxina botulínica vai passar, o ácido hialurônico, depois de um ano e meio, ele sumiu, desapareceu. O bioestimulador de colágeno também, o fio que você me perguntou, eu vou voltar já para te explicar, também ele vai sumir. Então a gente dá preferência hoje por procedimentos e produtos que sejam temporários. Por quê? Eu não sei como vai estar o seu rosto daqui 20 anos. Então eu não quero fazer um produto, uma técnica, colocar alguma coisa no seu rosto que não vai sumir, que não vai desaparecer, que vai ficar aí o resto da vida. Porque o rosto da gente envelhece, muda de posição, muda de formato, a nossa face muda ao longo do tempo. E eu não sei como que esse produto vai estar no seu rosto daqui 10, 15, mas vai 20, estar, 30 anos. Mas o vai PMMA, estar. Esse é o problema. É isso que fala, assim que fala? Isso. Então, o PMMA, o polimetilmetacrilato, ele foi um produto muito utilizado há 10, 15, 20 anos atrás. E assim, ele é um excelente preenchedor. Ele traz resultados fantásticos de uma maneira geral, tá? Ele economicamente também é mais barato do que os produtos que a gente usa hoje. Qual que é o único detalhe do PMMA? Ele é definitivo. O nosso corpo não consegue degradar esse produto, não consegue absorver esse produto, não consegue eliminar esse produto. E aí, esse produto vai ficar na tua face o resto da vida, a não ser que você faça a remoção cirúrgica desse produto. E muitas vezes fazer essa remoção cirúrgica, e aí precisa ser com um cirurgião plástico, acaba trazendo consequências estéticas, né? Porque aí a gente acaba perdendo o tecido. Então, muitas vezes a remoção fica pior do que conviver com o produto na face. Então, é um material que hoje a gente não usa. Na verdade, eu nunca usei PMMA no rosto de ninguém, né? Então, que conforme os resultados ruins foram aparecendo... Então, uma cirurgia plástica, e mesmo assim seria delicada. Sim. Você está falando de nariz, né? É. Que é o teu caso. Precisa ser um cirurgião plástico que tenha vivência e experiência com remoção de PMMA.
não qualquer cirurgião plástico, tá? Porque ele vai fazer a rinoplastia, remover esse produto e refazer aí a estética do seu nariz. Isso é possível, sem nenhum problema, mas só através de uma cirurgia plástica para remover o produto, né? Então é exatamente por isso que hoje a gente não faz. E, por exemplo, tem procedimento que literalmente não é só para estética. Por exemplo, a blefo. A blefo eu já fiz, cortando mesmo. Já fiz o que com o aparelhozinho que vai queimando. O jato de plasma. O jato de plasma. E eu tenho necessidade, porque eu sinto a pálpebra pesada. Sim. Entendeu? Até para a vista, Sim. o cansaço na vista. Sim. A bichecto. Também, porque eu tinha uma mastigação, quando eu via, eu mesmo mordia aqui a bochecha. Internamente. Entendeu? Agora se usa muito a lente Nos dentes. dos dentes. Porque o dente vai amarelando, vai caindo. Então, é uma necessidade. Ficar usando chapa. A gente fala que os procedimentos são estéticos funcionais. Então, você tem um componente estético, claro que tem, mas você tem também, em vários procedimentos, um componente funcional, né? Para devolver uma função adequada ou para até devolver uma condição de saúde adequada, né? Então, sempre são procedimentos estéticos funcionais, esses procedimentos que a gente faz. Silvio, já teve, assim, alguém que foi para você e falou assim, não, eu quero, porque... Entendeu? E você falar, não. Falar não? Claro. Tipo, não Muitas chega. vezes. Muitas vezes. E é uma coisa que eu deixo de dica para os profissionais da saúde que fazem. Gosto quando olha para a câmera isso, você é profissional da saúde. Gosto quando o entrevistado esquece de mim, olha lá. Câmera da verdade, Isso, né? é a câmera do Clodovil. Você, profissional da saúde que faz esses procedimentos, tem que aprender a falar não. Porque a responsabilidade não é do paciente, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do profissional. Sabe por quê? Nenhum exagero acontece de uma vez. Eu vou te contar como que acontecem os exageros. Você vai no meu consultório e a gente faz um preenchimento. O que acontece logo na sequência? Você se acostuma com aquele resultado. E aí você vira e fala assim, eu acho que pode colocar um pouquinho mais. Aí você volta e fala, quero colocar um pouquinho mais. Aí eu coloco. Aí você se acostuma de novo, vai e fala, acho que dá para colocar um pouquinho mais. E eu coloco. E assim por diante. É assim que normalmente acontecem os exageros, entendeu? Então é obrigação do profissional saber o limite, saber a hora de falar não, eu não vou fazer mais. Chega, pro teu caso tá bom. A Gretchen agora tá bonita, né? Mas você viu que ela foi persistente, até a hora que ela acertou? Então, e quem resolveu um problema dela foi um colega nosso, cirurgião dentista, né? Que faz harmonização lá de Minas Gerais, o Igor Alves, e foi ele que resolveu, né? Esteticamente a Gretchen, a primeira vez. Eu não sei agora o último procedimento se foi ele, mas eu acho que foi também. Mas foi ele quem, a primeira vez, conseguiu harmonizar o rosto dela, deixar o rosto dela mais harmônico. Mas no caso dela, procedimentos invasivos ao extremo, né? Então, cirurgias, com certeza ela tinha PMMA no rosto, que foi removido. Ele conseguiu tirar? Sim, foi removido o PMMA do rosto dela. E aí, compensado com ácido hialurônico. É o Igor, nosso colega cirurgião dentista, professor de harmonização também, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Tá? Mas olha, ainda precisa um pouquinho aqui, ó. Sim, eu sou invocada com pálpebra. Sim. Mas ficou ótimo. Mas aqui, veja, é uma condição muito diferente, né? Muito diferente. Esse foi um dos últimos trabalhos que ele fez, uma das últimas vezes que ele fez a harmonização. Vamos ver alguns antes e depois do Dr. Silvio? E que são maravilhosos. Olha aí, olha esse. Então, o que a gente vê é assim, ó, sutileza, naturalidade. A queixa dessa paciente era essa elevaçãozinha aqui, ó, que a gente chama de giba dorsal, aqui na região de dorso do nariz, aqui em cima. E a pontinha do nariz, que quando ela conversava, dava uma baixadinha. Olha lá, a gente remove de forma sutil, melhora aquela região de dorso, projeta a pontinha do nariz dela mais para cima, o suficiente para resolver a queixa dela sem exagero. Esse projeta foi com o quê? Foi com ácido hialurônico. Tá, vamos ver mais um antes e depois. Vamos ver mais. Lábio é uma coisa que todo mundo comenta, né? A coisa mais comum que tem, Mara, é eu virar para uma paciente e falar assim, vamos fazer um preenchimento labial? Ela fala, não, doutora, eu não quero ficar com a boca desse tamanho. Eu falo, não, peraí. Não é isso que eu faço. Não é isso que eu estou te propondo.
as pessoas exageram, os profissionais exageram alguns nesse preenchimento labial. Então a gente volta na questão da naturalidade. Menos é mais. Então eu quero deixar um lábio mais bonito, mas com naturalidade, sem exagero. Né? Você já viu aqueles memes de parece duas linguicinhas toscanas aqui no lábio, aquelas coisas? Parece, doutor, pelo amor de Deus. E muitos profissionais também colocam um ácido hialurônico muito duro. Aí é uma questão mais técnica, mas esse lábio fica enrijecido, não fica natural. Naquela foto em repouso para o Instagram, assim, pode até ficar bonito. Mas a hora que o paciente está falando, conversando, fica artificial. São os lábios, são os beijos. Fica artificial. Vamos ver mais. Vamos ver mais. E a lipo de papada também tá bem Lipo de usada. papada também. Hoje a gente... Outro caso de lábio de uma paciente jovem com bastante naturalidade. A lipoaspiração dessa região de pescoço, né, que a gente chama de submentual e submandibular, que as pessoas comentam como lipo de papada, é uma das técnicas que a gente faz muito hoje em dia. E hoje em dia também está em alta um outro procedimento que se chama aplicatura do platisma. É um nome mais técnico um pouquinho, mas aqui embaixo a gente tem um músculo, né, que vem desde aqui e vem até aqui, a clavícula, que é o platisma. Na verdade, são dois. E eles são separadinhos aqui na região de pescoço. Então, hoje a gente faz uma cirurgia para essa região, removendo o excesso de gordura. A gente sutura esse músculo para aproximar. Corta onde? Aqui debaixo do queixinho. Assim, tá. Fica uma cicatrizinha pequenininha que quase não dá para ver. Certo. Só dá para ver se fizer assim, né? Certo. Sabe aquelas pessoas que caíram quando criança e tem uma cicatrizinha aqui que não dá nem para ver? Mais ou menos aquilo. Então a gente faz a aplicatura desse músculo, a gente junta as bandas desse músculo. Novo, né? Isso é relativamente novo na harmonização. E depois a gente remove o excesso de pele. Então, os resultados para essa região são ótimos. Tô precisando. Não, você não está precisando disso. Tô sim. Tô precisando. Vamos conversar depois, lá no consultório. Vamos conversar. Você não me escapa. Vamos lá. Vamos ver mais. Esse caso é muito interessante. Muito bom. Olha esse nariz. Isso. E aqui o contorno de mandíbula, né? Isso é o que mais é relevante nesse caso, tá vendo? Então aqui era um paciente que se queixava de que ele não tinha projeção de queixo, de mento, que a gente chama, né? E não tinha definição de contorno de mandíbula, de ângulo de mandíbula. Não tinha mesmo. Então a gente consegue um resultado muito bonito, mas sem ficar exagerado. Tá exagerado esse caso? Você sabe quantas seringas de ácido hialurônico foram aí? 15. 15 seringas de ácido hialurônico sem nenhum exagero. Aqui, então aí a questão aqui, todinho. Isso. E aqui também, nessa região de... Os homens estão vaidosos. Sim, cada vez mais. Mas as mulheres estão na liderança sempre. Eu diria que dos meus pacientes, acho que hoje 85%, 90% ainda são mulheres. Mas a porcentagem de homens vem aumentando. Os homens estão se colocando. A porcentagem de homens vem aumentando. Os homens agora estão colocando cabelo, tão bonito, assim, a calvície. Eu acho bonito. Sim, tem que se cuidar, né? Não é só a mulher que tem que se cuidar, o homem também tem que se cuidar. Também tem que cuidar da estética, também tem que ficar bonito para as mulheres. Colocar o cabelo também, o dentista pode fazer? Não, né? A área de atuação do cirurgião dentista na harmonização, ela vem daqui da linha do cabelo até o ocioide, que é esse ossinho aqui, e do tragus da orelha para frente. Certo. Esta é a área de atuação do cirurgião dentista preconizada, né, estabelecida pelo Conselho Federal de Odontologia. E a gente, obviamente, se mantém dentro dessa área, faz cursos, desenvolve pesquisas, tudo dentro da área de atuação do cirurgião dentista. Então, daquelas profissões que eu falei para você, cada conselho profissional estabelece os seus limites, né? Então, de medicina tem um, de odontologia tem outro, de biomedicina tem outro. O biomédico, por exemplo, ele pode fazer os procedimentos de face, mas ele não pode fazer cirurgia. Né? Para fazer cirurgia como a lipoaspiração, como a bichectomia, tem que ser dentista ou médico. Em compensação, o biomédico pode fazer a parte corporal, né? E o dentista não, que o dentista só pode fazer face. Então, aí depende da particularidade de cada categoria profissional.
Vamos ver mais, quero ver mais, quero ver mais. Tem um caso, isso, esse é um caso muito Sim. interessante de uma paciente nossa. Se aquele lá tinha 15, esse tem 17 seringas. E você não vai ver nesse rosto nenhum exagero. E não tá maquiada, sabe? Porque tem gente Nada, que faz aí nada. antes, bota bem acabado, assim. E cá entre nós, Mara, tem gente que distorce a foto do antes. Fica ligado nisso. É, Quando você vê um antes e depois, assim, muito exagerado. gritante, Já faz questão de fazer o antes sem maquiagem, toda a cara de acabado. e ainda tira a foto muito perto, que distorce o rosto. Aqui a gente tá vendo que acabou de Isso, fazer, né? Não foi nem isso. esperou. Mas o Tem resultado mais uma outra mesmo... foto dessa paciente que tá bem legal. Vamos ver se a gente Então, consegue mas mostrar. aqui a gente tá vendo que foi na hora, né? Sim. Foi na hora. E Sim. o resultado ainda veio melhor ainda depois de quanto tempo? No caso do ácido hialurônico, 10, 15 dias depois, é aí que a gente tem o melhor do resultado estético. É aí que fica bom mesmo. Né? Você tem o resultado imediato, porque ele preenche imediatamente, mas a hora que ele fica bonito mesmo é depois de uns 15 dias. Tem alguns aí deu ruim? Deu ruim, que no caso não são pacientes do senhor. São... Aí não é seu. Esse ficou conhecido, esse é o Estênio, né? É o Estênio Garcia. Stênio, nossa, eu ia falar isso assim. Esse ficou bastante conhecido, né? Ai, gente, o que você acha? Porque a gente já sabia como era antes. Então, aqui eu vou defender um pouquinho, tá? É. Eu vou defender um pouquinho. Por quê? Porque assim, eu falo isso até no meu canal do YouTube lá que eu tava Você tem conversando um canal, a com gente tá você. colocando aqui o Instagram, Isso. o canal, né, Paulinho? Isso. E lá a gente fala da harmonização facial dos famosos, né? Então a gente comenta um pouquinho mais detalhadamente. Aqui eu vou defender um pouquinho, tanto os profissionais que fizeram quanto o Estênio Garcia. Por quê? Porque logo depois que ele fez os procedimentos, ele foi para televisão, né? Lá num programa de televisão. E quando você termina de fazer os procedimentos, o rosto está inchado. Eu já fiz isso, sabia, uma vez. Então, não é hora parte de mostrar. Não é hora de ir para televisão, não é Nossa, hora de isso é tirar tão bonitinho foto. que no outro dia que eu fiz, né? Foi quando eu fiz a lipo de papada. Então, Eu tava inchadona. um primeiro atenuante, quando ele apareceu na televisão para mostrar o antes e depois, ele estava muito inchado ainda. Então, se você vê uma foto dele mais atual, já está muito mais Harmonizado, já harmônico. tá mais assentado. Segunda questão, que é o que a gente fala sempre. Ele é um paciente de mais idade, com características de pele envelhecida, com muita flacidez, né? E aí, talvez o que pegue nesse tipo de caso é o planejamento. Num paciente assim, eu não posso só fazer um monte de preenchimento. De uma vez só. De uma vez só, tá? O que nós estamos fazendo com você? Nós estamos preparando a sua pele, nós estamos fazendo bioestimulador de colágeno, nós estamos preparando o terreno, deixando a sua pele mais firme, com mais colágeno, fazendo os bioestimuladores, para depois eu trabalhar com preenchimento. Porque quando eu vier com o preenchimento, a sua pele já vai estar mais firme, mais consistente, já mais preparada para receber o problema. A questão aqui é uma questão de planejamento. Pegar um paciente de mais idade, que já tem bastante pitose, que a gente fala que é essa queda, já tem bastante flacidez, e fazer um monte de preenchimento nesse paciente, é claro que a gente tem um antes e depois gritante ali, impactante, mas não fica tão bonito, né? Eu também. O pessoal exagerou, entendeu? Porque a gente já sabia como ele era. Ele é uma pessoa pública. Então, na minha opinião, aqui, duas questões que eu, Silvio, faria diferente numa harmonização dessa. Primeiro, programação. preparar essa pele primeiro, para depois fazer um preenchimento. Segundo, não fazer tanto preenchedor de uma vez só. Construir esse resultado aos poucos. O problema é que as pessoas hoje são imediatistas. Sim. Elas querem resultado de hoje para amanhã. Verdade. Para semana que vem. Vamos ver mais, teu. Vamos. Aquele aqui. Ela tava linda, ficou maravilhosa. Não tem nem o que falar. Aí só foi lá Talvez um pouquinho de exagero nessa região que a gente região malar. Que a gente chama de região malar. Aí vai gosto. Isso, mas eu acho tá vendo lindo que isso assim, aqui, ó. ela já era bonita aqui, né? Sempre foi bonita, muito bonita, obviamente. Mas você tá vendo que talvez Mas sabe um uma observação que só eu de faria? exagero Pra mim aqui. são duas pessoas diferentes. Então, São porque duas pessoas tá distintas. muito preenchido aqui. Ali eu vejo mais a Kelly. Sim. Tá linda, mas ficou diferente. É a mesma coisa que o pessoal fala de mim. A Mara tá muito diferente. Se bem que a gente se conheceu até recentemente, né? E se cuidar tem que ser uma coisa constante. Sim. Eu me cuidei tem 3 anos atrás. Se cuida esse ano, né?
E assim Mas sucessivamente. a gente volta àquilo que eu te falei, lembra? Eu quero que as pessoas te vejam mais bonita sem saber o que você fez. Mas também Todo sem mundo se que olha aqui descaracterizar. sabe que ela fez preenchimento. Todo mundo que olha o Estênio Garcia sabe que ele fez um monte de preenchimento. Então a gente volta para a questão da naturalidade. Ela tá linda, claro que ela tá linda. Linda. A boca tá linda, o nariz tá bonito, a contorno de mandíbula e mento tá maravilhoso. Talvez aqui um pouquinho de exagero nessa região maior, olhando mas também tá ótima, tá linda. Parabéns para ela e para quem fez Sim, os então, olha, eu procedimentos de tô armação parabenizando. nela. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Aqui um caso que a gente vê esta região A Graziele Barbosa, palpebral né? inferior com preenchimento. E veja que interessante, ó. Tá exagerada? Não. Você fala que ela fez a harmonização aqui? Não, você não fala. Não, que não ela fez a falo, não harmonização. falo. E é Me isso chamou que eu muita defendo. atenção o nariz. Ficou bacana o nariz dela, viu? Sim, e é Ficou isso que eu acho bacana. que é interessante. A gente olhar nesse rosto e não saber o que ela fez. Aham. Isso que é legal da harmonização. Ficou muito legal. Pra mim, essa é a verdadeira harmonização. Graziele Tá? Barbosa. Então, eu como Porque ela fez profissional... queixinho também, não fez aqui? Então, ó, eu como profissional, eu vejo o que ela fez. Ó, ela fez preenchimento aqui. Olha a diferença dessa região do antes e depois. Aham. Provavelmente mexeu um pouquinho no nariz. Sim. Essa região do bigode chinês tá bem Sim, melhor. Tá sim, vendo? sim. A região do contorno de mandíbula e do queixo também tá bem melhor. Então, com certeza, ela fez alguma coisa aqui nessa região de mandíbula e de E o queixo. Botox que tá... Tem uma muito diferença de bacana. foto também. Então, Tem, isso né? também Aqui tá mais- prejudica. Com certeza fez toxina botulínica, né? Aham. Aqui a gente vê ali a sobrancelha um pouquinho mais arqueadinha, mais bonitinha. Mas é um caso que tá excelente. Parabéns Agora, para ela e aquela para que quem deu, fez. aqueles que deu ruim, gente. Ela quer polemizar. Aqueles que deu ruim, que deu problema. Só tá dando que deu bom, aí tá tudo bom aí. Tá tudo ótimo. Deixa eu ver aquelas que deu ruim, sabe? Exagerou. Então, enquanto Bocão. eles põem, por Sim. que dá ruim? Por que dá ruim? Porque exagerou. Essa é uma pergunta muito importante. Não é porque exagerou? O exagero é uma das causas de dar ruim, mas não é a única. A gente pode dar ruim por uma série de razões, tá? E o que eu sempre falo para os meus alunos aí, no caso, é o seguinte. Se deu ruim, 95% a culpa não é do produto. A culpa não é do ácido hialurônico, da toxina botulínica ou do fio. A responsabilidade é daquela pecinha que está atrás da seringa, ou seja, quem injetou. Sim, Então a profissional. responsabilidade é profissional, do profissional que executou o procedimento. Intercorrências podem acontecer com qualquer procedimento da área da saúde, e isso é normal. Mas, se a gente profissional da saúde executa o nosso trabalho com excelência, não com perfeição, que perfeição é divina, Certo. mas com excelência, a chance de a gente ter uma intercorrência é muito baixa com os procedimentos de harmonização, né? Então, a parte do profissional é executar os procedimentos com o melhor material possível, com excelência de técnica, com domínio de técnica. Então, a dica para quem vai fazer um procedimento de harmonização é pesquisar o profissional. É entender se esse profissional sabe o que está fazendo, tem prática, tem experiência, tem anos ali de trabalho naquela atividade. Referências, Sabe né? resolver um problema, se tiver algum problema, porque os problemas podem acontecer, né? Então, hoje, como esses procedimentos são muito difundidos e realizados, o número de intercorrências que chega até para a gente resolver aumentaram. Não porque os procedimentos não são seguros, mas simplesmente pelo fato de que estatisticamente se faz muito mais. Então, se faz muito mais, o número de problemas também vai aumentar. É a gente ter a noção de que tem que ser feito e executado de maneira excelente pelo profissional. Isso estando garantido, o número de intercorrências ou de problemas ele é muito pequeno. E o profissional tem que estar preparado para resolver esses problemas e essas intercorrências se isso acontecer. Perfeito. Né? Tá maravilhosa, Graziele Barbosa. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. O Carlinhos Maia, não é isso? É o Carlinhos Maia? Esse é o Carlinhos Maia? Eu não sei. Sim, tem pouquinho, não tem muita diferença. Foi muito sutil, né, esse Não tô caso. vendo. Então a gente não vê. Mas Não é vê. legal, né? Essa região aqui tá um pouco melhor. Tá. O contorno aqui tá um pouquinho melhor.
lábio não fez nada, a barba atrapalha pra gente ver se mandíbula foi feita alguma coisa, mas tá bem sutil aí esse... Quero ver mais, pode botar mais, Teteu. Joel, amor. Essa daqui, é isso que eu falo, né? Aí apelou, né? Aí, tipo, olha a cara que colocou a foto dela. Olha a super produção. Eu acho até que tem um pouquinho de Photoshop, não tem, não? Tem, com certeza. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu brinco com os meus alunos que comparar antes e depois assim é comparar abacaxi com melancia. Não dá para comparar, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Mas eu quero aproveitar o caso dela, porque eu não sei se você ficou sabendo. Ela apareceu depois que fez os procedimentos com o rosto extremamente inchado, tá? Ela teve uma intercorrência depois dos procedimentos de harmonização, que a gente chama de ETIP, que é um edema tardio intermitente persistente. É uma intercorrência, né? Que hoje vem acontecendo um pouco mais nessa área da harmonização com ácido hialurônico. E isso está associado, no caso dela, se eu não me engano, com a Covid. Certo. Tá? Então ela teve aí algumas intercorrências de saúde sistêmica depois do procedimento e ela ficou com o rosto extremamente inchado depois do procedimento de harmonização, mas foi por conta disso. E depois resolveu, estabilizou, ela passou por uns momentos de saúde bem delicados e depois estabilizou, sem maiores problemas. E tem também a aceitação, né? Não adianta também, você não pode mexer, se cuidar. Se você não tem uma aceitação, não tá bem resolvida, pode botar uma máscara em você. Temos limite, né? Então, o que a gente comenta com os pacientes é assim, se uma paciente de 50 anos chega para mim querendo buscar uma face de 30... Não dá. Não dá. Né? E aí com aquelas que eu tenho mais amizade, eu tô ali no Campo Belo, eu falo assim, ó, você vai 2 ruas para cá e 4 para lá. Aí uma delas ficou me olhando assim, outro dia falou, sem entender nada, eu falei, então, lá tem uma igreja. Milagre você pede lá, a gente tá fazendo aqui é só harmonização facial, não é milagre por enquanto. A gente tem que ter essa noção de que não dá pra gente ter uma face completamente diferente. Que eu não sei o que acontece com a genética dela, a Carolina Dickman. Sim. Gente, que genética é aquela? Mas é prevenção também, tá? Sério? Sim, é prevenção também. Doutor, ela tá mais bonita agora do que ela quando ela era nova. Também. Exatamente. Ela, cada dia que ela aparece, ela some. Ela vai para os Estados Unidos, aí ela aparece. Volta mais bonita. Ela volta mais nova. Sim. Mais bonita. Sim, mas tem muito procedimento preventivo que não aparece e você não sabe o que ela fez. Tipo o que a gente tá fazendo em você. Nós fizemos um bioestimulador de colágeno em você tá igual. Não mudou o seu rosto, né? A gente está tratando você, prevenindo flacidez. E quanto antes a gente começar a fazer isso, melhor. Existe um conceito que eu falo bastante, que hoje é o conceito que eu chamo do manage aging. Gerenciar o envelhecimento, tá? Eu consigo fazer isso hoje. Então hoje, se eu pego uma paciente na casa dos 30 anos e começo a fazer esse gerenciamento do processo de envelhecimento dela... O que o Silvio Santos fazia quando ele estava em ativa? Que ele fez ia... muita coisa, né? Mas ele fez muita coisa, eu não tenho nem ideia de tudo que ele fazia fez. Também muito lá fora. Não era só esses... Não era. Mas se eu consigo fazer procedimentos preventivos, eu vou gerenciando a maneira com que ela vai envelhecendo no rosto. Você muito bem sabe que tem pessoas que demonstram envelhecimento no rosto mais rápido e tem pessoas que demonstram envelhecimento no rosto de forma mais lenta, né? Isso está ligado a características genéticas, só que também está ligado a hábitos de vida. Se a pessoa tem hábitos de vida que prejudicam a saúde, vício, fumo, isso, álcool, cigarro, privação de sono, muito açúcar. O açúcar ele faz um processo de glicação do colágeno. Não, carne não. Mas o açúcar ele faz um processo que a gente chama de glicação. Ele destrói colágeno, o açúcar. E hábitos mesmo. Por exemplo, protetor solar. O principal fator de envelhecimento da pele é radiação ultravioleta. E tá aqui, ó, dessa luz aqui do estúdio também, não é só do sol propriamente dito.
Então a gente tem que fazer uso de protetor solar. E o que muita gente não sabe é que se você passou de manhã antes de sair de casa, ele vai durar 3, 4 horas. Você tem que levar para passar ao longo do dia de novo depois. Senão à tarde você está desprotegido. Então, a radiação ultravioleta hoje hoje não, sempre foi, né? Mas que hoje é muito estudado, é um dos principais fatores de envelhecimento da pele. Outra coisa? Água. Eu vi um trabalho, saiu agora em janeiro. Eles pegaram uma paciente, fotografaram, fizeram um escaneamento de face, fizeram testes de qualidade de pele, de ruga, de viço. Tem um monte de testes que são feitos aí para desenvolver os artigos científicos de qualidade de pele. Você sabe que procedimento que eles fizeram no paciente? Nenhum. Ela começou a tomar 3 litros de água por dia. 2 meses depois, eles refizeram todos os testes e as fotos. E o rosto da paciente estava muito mais bonito. Até de viço, de qualidade de pele. 70% da tua pele é água. Como é que você quer ter uma pele bonita se você não toma água? E muitas pessoas negligenciam a água. Eu também tenho dificuldade, eu também fico me forçando para tomar água o dia inteiro, mas é fundamental. Então, fotoproteção, hidratação, alimentação, tudo isso, junto com a genética, vai ditar um ritmo com que você envelhece no rosto. Então, qual que é a minha função enquanto profissional? Se eu começar ali com os 30 e pouco, eu vou realizar procedimentos na face, mas eu também vou orientar os teus hábitos e cuidados para que você envelheça ou demonstre o envelhecimento na face de forma muito mais lenta. Né? Essa é a ideia. Eu pensei até que era a Shakira aqui, né? Porque lembra a Shakira, né? É outra que tem uma genética maravilhosa, né? Não sei como. E ela sofre, né? Com aquele Piquet, mas não tem o sofrimento que deixa aquela mulher feia, senhor. Vai. Tem mais alguma isso, coisa aí? tem mais. Aí deu ruim. Isso é exagero, né? Aí deu ruim. Meu Deus. Um exemplo do exagero, né? Um exemplo cabal dos exageros de procedimentos de face. Deus. Mais invasivos ou menos invasivos. E a gente vê isso na internet o tempo inteiro, né? O que é importante a gente frisar... Até o formato do olho, tá vendo? Sim. O que é importante a gente frisar é que, assim, o problema não está nos produtos. O problema não está na técnica. O problema está no exagero. Que muitas vezes parte do paciente, e é aquilo que a gente falou, o profissional tem que saber o limite, e outras vezes parte do profissional também. Então, paciente e profissional tem que ter o bom senso de entender a hora que deu. Né? Deu, né? Tem mais, Teu? Tem mais, gente? Acabou. Hã? Os exemplos são inúmeros, né? E tem famosos e pessoas que fizeram e depois achavam que estava exagerado. E tem também a transformação facial. Acabei, né? Tem a harmonização, desarmonização e a transformação. Tipo, a pessoa se transforma em outras pessoas. Tipo, oi, não é a mesma, mudou, entendeu? É a bipolaridade facial. Passa aí, até que ficou bonito aqui, ó. Ali... Esse caso foi um caso bem comentado e bem conhecido, porque ele fez e desfez, né? E fez também de uma maneira um pouco exagerada. Então aqui de novo entra a questão do exagero. Até exatamente por isso, tanto é que depois ele resolveu desfazer. Como é que é desfazer, você sabe? Como é que desfaz? Não sei. Então, os preenchimentos hoje são realizados com ácido hialurônico. É um produto, né? Ácido hialurônico a nossa pele produz ácido hialurônico em grande quantidade. Mas a indústria farmacêutica sintetiza esse produto, transforma ele num gel de diferentes apresentações. Tem marcas que têm 6, 7, 8, 10 apresentações diferentes desse ácido hialurônico. E é com esse material que a gente faz os preenchimentos de face. Cada região da face, então, vai um ácido hialurônico de características diferentes. Um que vai aqui não é o mesmo que vai aqui, não é o mesmo que vai aqui, não é o mesmo que vai na boca. Tem uma infinidade de tipos de ácidos hialurônicos diferentes para cada região da face. Porque a pele é diferente. A pele aqui tem uma espessura, aqui ela tem outra, aqui ela tem outra, o lábio é diferente. Então hoje a gente tem produtos
que as indústrias desenvolvem e investem milhões de dólares em desenvolvimento técnico. A gente tem produtos altamente desenvolvidos tecnicamente em configuração desse gel, que ele tem flexibilidade, ele tem capacidade de preenchimento. Por exemplo, para a boca, eu tenho que ter um ácido hialurônico que preencha, mas ele tem que ter flexibilidade. Perfeito. Senão cai naquele problema que a gente falou anteriormente. Então o que eu ponho na boca é diferente do que eu ponho aqui, é diferente do que eu ponho no queixo, é diferente do que eu ponho na olheira e diferente do que eu ponho no nariz, tá? Mas de qualquer forma é ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, ainda bem, ele tem um antídoto, que é uma enzima que se chama hialuronidase, que degrada ácido hialurônico. Eu pensei que era sugando. Não, a gente degrada ele. Então, quando eu quero remover, eu vou acelerar a degradação do ácido hialurônico. Eu injeto essa enzima e essa enzima, em questão de horas, degrada aquele ácido hialurônico, dissolve. Não atinge nada, uma camada? Não tem problema, não tem reação. Tem que inventar alguma coisa para desfazer do MI. Do PMMA, né? Esse é um problema. Tanto é que, assim, nas regiões em que o paciente tem PMMA, hoje a gente não faz nenhum procedimento. Nenhum procedimento. Errou. Infelizmente. Errou. Quero mais. Tá aí durante todo o tempo. Você pode curtir, compartilhar, dar like, né, no nosso episódio de hoje, certo? Durante todo o tempo tem as redes sociais, os contatos do Dr. Silvio, meu doutor. Isso. Que eu, aliás, mandar um beijo pra Aline, mandar um beijo pra equipe lá. Manda sim. Sua equipe. Sim. Fala o nome da turma, senão vamos brigar comigo. Sim, a Carol que fez, a enfermeira que fez a venopunção, que pegou acesso pra gente fazer o soro da beleza, né? Que também faz o procedimento do soro da beleza, que eu particularmente gosto muito, prefiro o soro do que um monte de química. Isso aí. E também a Mônica da Show Gospel. A Mônica da Show Gospel, que foi quem nos apresentou, né? Que foi quem trouxe você até mim. Lá do Instituto Ciali, o Enzo, que está na recepção. Isso. Então é a nossa equipe, a Samira, que estava lá com a gente também, que é a nossa parceira. Então a nossa equipe ali do Instituto, que o slogan da gente, Mara, sempre foi paixão por cuidar e educar. E é isso mesmo. Acho que você já percebeu que a minha paixão é cuidar das pessoas, para elas ficarem mais bonitas, né? Do jeito que eu acho que elas merecem ficar. Então, a minha missão é cuidar das pessoas para que elas fiquem mais bonitas e transmitir o que eu sei, muito ou pouco, não importa, para outros profissionais, para que eles possam também cuidar de pessoas de forma excelente e para que os pacientes deles também fiquem mais bonitos. Silvio. E assunto, você viu que não acaba, né? Não falta. Eu queria falar mais sobre a bichecto, porque, olha, eu fiz a bichecto, foi a melhor coisa que eu fiz. E a bichecto só pode ser feita uma vez, né? Porque por mim eu queria tirar mais. Eu gosto mas não é a bichecto que vai afinar, né? Aí a gente tem outros procedimentos que também podem dar esse mesmo resultado. Eu gosto fininho, assim, ó. Aí tem muita gente que faz a campanha contra o bichecto, que diz que depois de um tempo vem a flacidez, mas a flacidez vem naturalmente de qualquer situação. Isso é bobagem. Eu quero que você, mais uma vez, olhe ali para a Câmara do Clodovil, a Câmara da Verdade, deixa aí as suas recomendações, suas observações, e mais uma vez quero te agradecer. Eu só tenho a te agradecer também pelo convite, por estar aqui e por poder falar um pouquinho mais daquilo que eu faço. E você fala com paixão. Daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu tenho prazer em fazer, daquilo que me realiza. É aquilo que eu vim para fazer. É cuidar das pessoas para deixá-las mais bonitas e também tenho muito prazer, gosto muito de ser professor, então de ensinar outros profissionais de saúde a fazerem a mesma coisa. E se eu puder deixar aí na minha vida, na minha experiência, modificado um pouquinho a vida de alguém, né? Seja fazendo o procedimento, ou seja transformando a vida profissional de um colega que não fazia e hoje faz, e ver a vida profissional dele prosperando, indo para frente e melhorando, eu tô feliz da vida. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada por cuidar de mim também. Um prazer.
Você viu que episódio gostoso? A gente ficava aqui horas e horas. Então, ó, curte, compartilha, segue o Dr. Silvio, certo? E a gente se vê no próximo episódio aqui no Pod Mara, falando de tudo e com todos.